As Escrituras têm diversas passagens que, no meu entender, é um religamento. E, inclusive, quando se fala de Escritura, não se fala só da Bíblia. Fala-se de livros tibetanos, livros indianos, livro do islamismo. Diversas escrituras têm passagens que lembra religar, que lembra visita de outros personagens que não os terrestres. Um exemplo, um livro tibetano diz que existiam 49 objetos voadores diferentes. Já os livros indianos falavam que existiam muitas pérolas no céu, muitas pérolas voadoras, mas que esse conhecimento não estava aberto a todo mundo. Quer dizer, é uma conspiração silenciosa que já vem de muito tempo, que impede o indivíduo, o ser humano, de evoluir, de lembrar. Já o livro maometano fala de muitas passagens de bilocação, de Maomé ter ido ao presente, ao passado e ao futuro e voltado no mesmo dia. Mas eu quero me ater mais à Bíblia, porque a Bíblia, no Ocidente, é o livro mais conhecido, mais vendido, mais lido, mais traduzido. E a Bíblia, se olhá-la sem uma visão dogmática, simplesmente você vai pensar além, você vai elevar a sua consciência. No capítulo 26 está escrito que Deus diz: façamos o homem como a nossa imagem, como nossa semelhança. Mas nossa de quem? Ele não ia fazer sozinho? Ele não era Deus? Ele não estava só? Como é que ele fez? No meu entender, ele usa as pessoas, usou seres mais evoluídos e mandou que esses seres mais evoluídos povoassem essa terra. No mesmo capítulo 1 da Bíblia, no verso 27, está escrito que Deus fez o homem e a mulher. Porém, no capítulo 2 do mesmo livro, no verso 18, está escrito dessa forma: não é bom que o homem esteja sozinho. Lhe darei um auxiliar que lhe seja conveniente. Vocês veem que ele não vai dar uma igual, como foi feito lá no capítulo 1. Ele vai dar um auxiliar que seja conveniente. Por que esse homem e mulher que foram feitos, quem é ela? No meu entender, essa mulher é Lilith, a deusa da sabedoria, porque ela é simbolizada como a serpente, e a serpente, para a crença, é um objeto negativo, mas vocês veem que ela está na medicina, está em diversos outros símbolos de sabedoria. Esses dois tópicos dá para nós sabermos muito bem e fazermos a diferença do que é fé e do que é crença. Fé é algo que nós temos, que vem de dentro de nós. É algo que expande a consciência, que nos faz pensar. Enquanto que a crença é algo que é colocado na nossa cabeça por alguém. Então nos mantém presos a dogmas, a crendices. Um exemplo é acreditar em inferno, acreditar em assombração. Então a crença mostra isso, a crença lhe prende, a fé é uma libertação, é um tipo de elevação consciencial. Mas seguindo o livro da Bíblia, no capítulo 5, ele relata uma viagem aeroespacial. Diz que Enoque viveu 365 anos e andou com Deus, e depois foi arrebatado. No livro apócrifo de Enoque, que foi tirado, o livro de Enoque ele fazia parte do corpo bíblico. Só que a partir do ano 325, muitos livros foram abolidos
porque não atendiam às necessidades do poder dominante na época. Esse livro apócrifo fala que Enoque, nessa viagem aeroespacial, ele fala dessa forma: estava eu envolto em nuvens e névoas, olhando com inquietude o movimento dos astros, enquanto que ventos favoráveis elevavam as minhas asas. Fui levado assim até uma vasta morada, cujo muro era todo de cristal. E, entrando no meio das chamas, parei num lugar cujo piso também era de cristal. Vocês veem por aí que Enoque, no meu entender, fez uma viagem espacial e chegou a uma gigantesca nave ou uma estação espacial. Outro personagem bíblico que é sui generis é Noé. Quando ele nasce, o pai dele, Lameque, diz: este nos resgatará das agruras e da fadiga do solo que o Senhor amaldiçoou. No meu entender, o Senhor, que ele chama Deus, não amaldiçoa ninguém, não amaldiçoa nada. Porém, num livro apócrifo do mesmo Enoque, está escrito que quando Noé nasce, o pai dele, Lameque, vai falar com Matusalém para interceder junto a Enoque para perguntar por que Noé era tão diferente dos seres humanos. Noé tinha a pele muito clara, tinha os olhos com um brilho incomum, os cabelos muito aloirados e anelados, e o pai dele disse para Matusalém: ele não parece com ninguém deste mundo. E o Matusalém concordou e falou: com certeza ele não é da nossa raça. E vocês veem que são os descendentes de Noé que repovoam a terra depois daquele cataclisma que aconteceu. E aquele cataclisma, que é aquela grande inundação, aconteceu de verdade, porque todos os povos antigos têm uma história desse cataclismo. No capítulo 11 do livro do Gênesis na Bíblia, fala da Torre de Babel. E na Bíblia está escrito assim: diz que Deus desceu à terra, veio ver o que os homens estavam fazendo e viram que eles estavam fazendo uma grande torre. Uma torre que era para atingir o céu. E ele, vendo aquilo, a Bíblia bem clara diz que ele volta lá para cima e fala para outros: olha, tudo que eles tentarem agora não lhes será impossível, pois então desçamos lá e lhes misturemos a língua para que eles não se entendam. Ora, pessoal, não pode ser Deus que desceu, porque aí isso me parece mais ao trabalho de uma guerrilha, de uma guerra, porque Deus veio, olhou tudo que os homens estavam fazendo, fez um reconhecimento do terreno e voltou lá. Ele não podia resolver nada sozinho, voltou lá para cima e pediu ajuda para descer, para misturar a língua. Por quê? Se ele era Deus, ele conseguiria fazer tudo sozinho. E ele pede ajuda. No meu entender, essa torre que esse pessoal estava fazendo eram seres que queriam voltar para o seu planeta e estavam fazendo uma torre de lançamento. Tá? Eles já deviam estar há muito tempo na Terra e ainda tinham na memória o planeta de que eles vinham e estavam tentando voltar. Para falar de Sodoma e Gomorra, primeiro eu tenho que falar que Abraão foi visitado por 3 personagens que ele chama de anjos. E esses 3 personagens, Abraão os convida a se hospedar em sua tenda. Depois disso tudo, um personagem volta e 2 personagens se dirigem a Sodoma e Gomorra. No capítulo 19 diz
que esses personagens chegaram e iam pernoitar na praça. E Lote, sobrinho de Abraão, os conhecendo, né, os convida a pousar em sua casa. Eles, porém, a princípio não aceitam, mas a insistência de Lote é muita e eles acabam aceitando. Quando à noite começam a tentar arrombar a porta, são os habitantes de Sodoma mandando que Lote mandasse os anjos para fora para que eles os conhecessem. Lote, usando do respeito que se tem com os hóspedes, Lote pede aos personagens, aos habitantes de Sodoma, que ele lhes daria até suas filhas virgens, mas que eles não fizessem mal aos seus hóspedes. Mas esses hóspedes puxam Lote para dentro, jogam um raio poderosíssimo ali naquela esplanada onde eles se encontravam tentando entrar na casa de Lote, e todos ficam cegos. Todos, sem exceção. Nenhum consegue mais encontrar a porta de Lote. Para vocês verem que esses seres usaram de alta tecnologia, como nós hoje vemos aí, raios lasers poderosíssimos. Aí então, esses mesmos personagens diz para Lote: pegue tudo que você tem, pegue as suas coisas, que vamos destruir esse lugar. Do céu, segundo a cultura da época, cai enxofre, raios, trovões e um brilho muito grande. Tudo cai sobre aquela cidade. E Abraão, olhando para aquela direção no dia seguinte, só via um grande rolo de fumaça muito grande. Ele compara a rolos de fornalha. Claro, ele não sabia dizer cogumelo atômico. Porque, no meu entender, isso foi uma guerra atômica de grandes proporções. E vou lhes dar os motivos. A Bíblia diz que Lote recebeu instrução para não olhar para trás. E que a mulher dele, ao olhar para trás, se transformou numa estátua de sal. A Bíblia tenta mostrar que foi uma desobediência. Não é. Manda que não se olhe para trás por causa do brilho que estava acontecendo, que podia cegar a todos. E a mulher de Lote, naquele tempo, iam-se em caravanas. Então, um atrás do outro, correndo, indo embora, ela foi alcançada pela radiação. E não só ela, muitos que estavam ali, mas a Bíblia só cita ela. E diz que ela se transforma numa estátua de sal. Para fazer uma comparação, as duas bombas jogadas em 1945, em Hiroshima e Nagasaki, o epicentro da explosão foi de destruição total. Mas a partir de 1.500 metros, tudo ficou com uma cinza de sal, um sal acinzentado. Então isso vem confirmar que aquilo ali foi uma explosão atômica de grandes proporções.